Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido. Você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas essas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém. Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos. Os dois filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso. E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve, o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita.
Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada é do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras, em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é a Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando
olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Rutes que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus começa a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra e que você não está desamparado, porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda: sempre haverá uma Ruth perto de você, em nome de Jesus. Se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar: você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando, de Noemi chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi, Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo, em outras palavras, isso: agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é. É isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas, e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra, eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus.
Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor e que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi, Deus renovou a história dela, e toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus. Noemi, me apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela, glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? E as pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu os soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar: você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a minha
minha mão direita. Ruth não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque eu só estou aqui hoje pregando a Tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em Teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos Teus pés, Jesus, chorando na Tua presença. Senhor, que um bálsamo do Teu Espírito Santo conforte agora, console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém.